Olá, alunos. Vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina de Estatística e Probabilidade. Vamos falar hoje sobre intervalo de confiança. Para falar um pouquinho sobre intervalo de confiança, vamos entender o que é população e amostra, diferenciar isso aí. Quando eu estou falando da população, estou falando de todos os gêneros, todas as pessoas que pertencem à minha população. Então, se eu quero saber aqui a altura de uma população desse tamanho, eu vou coletar várias amostras para estimar a verdadeira estatura dessa população. Aqui nós temos os dados populacionais, aqui nós temos os dados amostrais. Baseado nos dados populacionais e amostrais, nós temos que considerar alguns teoremas válidos. Um deles afirma que a média das médias amostrais é igual à média populacional. Então, se nós calcularmos o conjunto de todas as amostras possíveis ser formado dessa população, a média de todas essas amostras coletadas será igual à média da população. Teorema 2. A variância das distribuições das médias, simbolizada por S ao quadrado x, é igual à variância da população, dividida pelo tamanho da amostra. Então, esse teorema também é válido. Então, a variância amostral é igual à variância populacional dividido pelo tamanho da amostra. Um outro teorema, a variância das distribuições das médias para populações finitas ou para amostragem sem reposição será determinada pela forma. Então, se a população for finita, ela tiver um tamanho específico, baseado na forma anterior, nós vamos acrescentar uma certa correção, porque a população é finita. E assim nós vamos encontrar a variância amostral baseado na variância populacional. Um outro conceito é o teorema 4. Esse teorema afirma que ainda que a população não tenha uma distribuição normal, vocês já estudaram o que é distribuição normal, sendo a média populacional indicada por essa letra grega e a variância populacional indicada por essa outra letra grega, a distribuição das médias amostrais será normalmente distribuída. Embora a população não seja normal, se você pegar o conjunto de todas as amostras possíveis, essa distribuição será uma distribuição normal. Vamos ver uma dúvida de um aluno. Pedi para que o senhor viesse o mais rápido possível, porque acredito que só o senhor pode me ajudar. Sim, minha gerente, eu vim o mais rápido que pude, então vamos à questão. Estamos fabricando alguns tipos específicos de lâmpadas e eu preciso dar garantia aos clientes, então eu preciso da sua ajuda. Sim, entendo. O fornecedor ele me garantiu que a duração média de uma lâmpada para outra é de 50 horas. Eu fiz um teste com 1000 lâmpadas e a duração média foi de 5.000 horas. Mas agora eu preciso dar garantia aos clientes. Olha, eu não posso afirmar para você uma garantia exata. O ideal é você considerar um nível de confiança, digamos de 95%, e aí calcular um intervalo de segurança, onde você pode afirmar com 95% de confiança que a duração das lâmpadas vai estar nesse intervalo. Então eu suponho que agora é a hora do cálculo. Sim, mas agora eu vou pedir ajuda para o professor. Vamos tentar ajudar o colega. Nós estamos falando aqui de intervalo de confiança, cuja fórmula está apresentada também em vosso material, essa sopa de letrinha que vamos tentar decifrar um pouquinho agora. Bom, na resolução, nós temos lá no caso que o teste foi realizado com algumas lâmpadas, com 1000 lâmpadas, e apresentou uma média amostral de 5.000 horas. E o desvio padrão das lâmpadas produzidas por aquela máquina, então e por isso é populacional, era de 50 horas. De 50 horas. Bom, nós temos que encontrar, então, nessa fórmula, o z-teste. Como nós vamos encontrar o z-teste? Foi estabelecido um nível de confiança de 95%. Quer dizer, nós temos uma margem de erro de 5% ainda. Um método prático para facilitar no cálculo. Nível de confiança 95%, nós dividimos por 2. Vai resultar 0,475. Como que eu busco isso aqui na tabela, professor? Bom, como nós buscamos isso na tabela? Um pouquinho diferente que vocês já viram na tabela de distribuição normal. Nós temos que buscar agora 0,475. Vamos buscar ele, está aqui, 0,475. 0,475. Qual o z correspondente? Se nós formos aqui na horizontal, nós vamos encontrar os dois primeiros dígitos, 1,9. Se nós formos na vertical, vamos encontrar o terceiro dígito, 0,06. Então, por isso, o z-teste 1,96. Vamos retornar no cálculo.
Então, o número que faltava são os z-teste para dar uma garantia nesse teste de 95%. Fazendo os cálculos, nós vamos chegar que com 95% de chance, a duração média dessas lâmpadas será entre 4.996,9 horas e 5.003,10 horas. Essa é a duração média das lâmpadas produzidas por essa máquina, com uma garantia de 95% de chance que essa informação está correta. Vamos falar um pouquinho agora sobre correlação e regressão linear. Um conceito apresentado aqui por Viale. A análise de correlação fornece um número que resume o grau de relacionamento linear entre duas variáveis. Já a análise de regressão fornece uma equação que descreve o comportamento de uma das variáveis em função do comportamento da outra variável. Aqui nós temos um exemplo, nós temos uma relação entre horas de trabalho e produção em toneladas. Então vamos chamar isso aqui da variável independente x, isso aqui é a variável dependente y, porque a produção depende das horas de trabalho. Então no eixo horizontal vamos representar o eixo x, que é a variável independente. No eixo vertical, o eixo y, que é a variável dependente. Se nós marcarmos os pontos para uma hora de produção, nós temos 3 toneladas produzidas. Se nós marcarmos todos os pontos e depois fazermos uma linha de tendência, a equação que gera essa linha de tendência é a regressão linear. Nós vamos aprender a calcular. E existe um número chamado uma coeficiente de Pearson, que nós vamos calcular na próxima tela, que identifica o relacionamento dessas duas variáveis. Quão forte é a relação entre horas de trabalho e produção em toneladas. Vamos aos cálculos. Então, aqui nós temos o coeficiente de Pearson, de correlação de Pearson, é calculado por essa fórmula. Parece um pouquinho complicado, mas vamos lá. Isso aqui é x, isso aqui é y. Então, você vai estar repetindo, ó, x, 1, 2, 3, 4, 5, somatório. Y são os números que estão aqui. X vezes y, multiplica uma coluna por outra. X ao quadrado, a primeira coluna ao quadrado. Y ao quadrado, a coluna do y ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25, e assim por diante. Jogando isso aqui na fórmula, vamos chegar aqui um R igual a 0,9872. O valor de R de Pearson, ele vai variar de menos 1 até mais 1. Quanto mais próximos de 1 positivo, quer dizer que essa relação ela é forte e positiva. O que é uma relação forte e positiva? À medida que aumenta os valores do valor de x, o valor de y vai aumentar na mesma proporção. Quanto mais próximo do coeficiente R estiver de menos 1, quer dizer que essa correlação é forte, mas de forma inversa. Isso quer dizer o seguinte: quanto mais eu aumento a variável x, mais diminui na mesma proporção a variável y. Por isso se aproxima de menos 1. Quando nós falamos em reta de regressão, para o mesmo cálculo, aqui nós temos a forma apresentada em vosso material também. Então, aqui nós temos a reta de regressão. Se nós calcularmos B e A, nós vamos encontrar a reta de regressão entre as duas variáveis envolvidas, x e y. Então, voltando lá um pouquinho, aquela equação apresentada é a equação da reta que relaciona o resultado de x com y. Bom, alunos, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenha contribuído para o vosso aprendizado. Não deixe de ler o material que foi passado a vocês e também assistir os vídeos que eu postaria os links a vocês.